O que significa ler de maneira fluente? Seus filhos, seus alunos já leem de maneira fluente? Ou seja, eles conseguem pegar qualquer texto complexo, grande e analisar, interpretar, tirar todas as informações desse texto? Ou não? Por alguma falha no processo de alfabetização, eles leem um texto, por mais que seja um texto simples, e não conseguem entender, não conseguem e sequer explicar quais eram as informações contidas naquele material. Vou dizer para vocês exatamente agora como identificar um leitor fluente, como construir um leitor fluente, porque isso não é relativo. Muitos métodos hoje vendem a ideia de leitura fluente como algo relativo, como por exemplo o método global de alfabetização. Infelizmente isso prejudica muito a criança. Sabe aquele papinho assim de, não, a leitura está evoluindo, não, está melhorando na leitura, não. Dentro da ciência cognitiva nós temos elementos suficientes para conseguir avaliar a leitura da criança e ajudar ela a evoluir, caso ela esteja atrasada, caso ela tenha sido submetida a um método ruim de alfabetização. Então, o que eu quero dizer é que não é relativo. Então, para eu entender que uma criança lê de maneira fluente, ela precisa ler de maneira rápida, precisa e sem esforço, ok? Professor, o que significa isso? Ler de maneira rápida. A criança precisa ler pelo menos 55 palavras por minuto, ok? Se eu leio devagar demais, o processamento dessas palavras, do texto, das frases no nosso cérebro, ele tende a ser mais ineficiente. A leitura lenta, ela diminui a capacidade de compreensão. Então a cadência, a velocidade na leitura influencia demais no processo de compreensão desse texto, ok? Então, de maneira rápida e de maneira precisa. O que significa ler de maneira precisa? Com no máximo de 3 a 5% de erro nessa leitura. Ou seja, se a leitura ela é toda pausada, ela é incorreta, a criança não sabe os fonemas, ela não sabe ler certas palavras, ela não vai conseguir compreender também esse texto. Então ela precisa de um domínio do vocabulário suficiente para que essa leitura ocorra também de maneira fluente, ok? Então, de maneira rápida, precisa e sem esforço. Sem esforço, não pode ser algo cansativo. Se eu alfabetizei essa criança de maneira incorreta, num método ruim, como o método global, por exemplo, essa criança vai sofrer muito, vai ser cansativo. Já viram essa criança? Ou você tem aí uma criança que reclama muito, que não quer ler, e às vezes essa criança, ela é taxada na escola como uma criança indisciplinada, preguiçosa, bagunceira. Não! Às vezes ela não foi ensinada, ninguém gosta de fazer aquilo que não sabe. Então eu preciso ajudar essa criança a corrigir essa dificuldade para que ela passe a ter prazer na leitura. Porque sem isso, a criança não avança no seu desenvolvimento intelectual. A leitura fluente é o que garante a aprendizagem. Se eu não aprendo, eu não vou evoluir intelectualmente, eu não vou evoluir socialmente, eu não vou desenvolver novas habilidades, ok? E aí, nesse caso, eu estou condenando o futuro dessa criança. Tá, professor, esses são os elementos para identificar uma criança que lê de maneira fluente. Mas como que eu chego lá? Gente, a leitura fluente ela é só o resultado final do processo, de um bom processo de alfabetização, como que a gente entrega no método fônico, tá? Ou seja, sem uma base a ser construída, ou seja, se a criança não desenvolve consciência fonológica e fonêmica, por exemplo, ela nunca vai ler de maneira fluente. Não vai. Se ela foi alfabetizada, tendo que associar imagem com palavra, ficar decorando, foi alfabetizada com pista visual, tendo que decorar milhares de famílias silábicas, tendo que ler textos que ela não compreende, às vezes a criança não está nem lendo direito ainda e ela recebe em casa tarefas com textos para ler e interpretar. Isso não tem o menor sentido. Essa criança está sendo condenada. Então, se eu pulo etapas no processo de alfabetização dessa criança, eu estou comprometendo a capacidade dela de evoluir, ok? Então, lá na base, eu preciso ensinar as letras, os fonemas, ou seja, o som das letras, consciência de sílabas, de palavras, de frases, a aliteração, ou seja, a leitura fluente, o momento onde a criança chega a ler, entender, interpretar, compreender qualquer texto para seguir evoluindo na sua vida intelectual, é meramente a consequência do acúmulo, do desenvolvimento de todas essas habilidades. Se o seu filho, se os seus alunos não estão lendo de maneira fluente, não adianta ficar só insistindo no texto, exercitando o texto, treinando o texto, não adianta. Está faltando na base da formação dessa criança o quê? Todas essas habilidades, esses elementos, sem os quais é impossível fazer uma leitura fluente. Não dá para fazer uma leitura fluente sem um vocabulário adequado para isso. O texto tem 200, 300, 500, 1000 palavras. Se eu não tenho um vocabulário preciso que me permita ler esse texto,
essa criança não vai alcançar esse nível de fluência, não vai alcançar a compreensão nunca. Então, todos esses fatores que eu trago aqui para vocês, eles são necessários. Todas essas habilidades são necessárias para que essa criança chegue um dia ao nível de fluência, ok? Não negligencie isso. E mais uma vez, se a criança não está lendo fluente, não adianta, se ela está atrasada, você ficar pegando o texto, forçando ela. Só vai causar sofrimento e repulsa pelo estudo, pela aprendizagem. Você vai ter que voltar um pouquinho, ver quais dessas habilidades ela não tem ou está defasada, corrigir isso, para depois voltar para exercitar esse nível de leitura, ok? Caso você queira se aprofundar no meu método, baseado no método fônico, entender mais esse processo, virar um expert, né? Seja você mãe, pai, que não tem formação na área, mas que quer aprender para ensinar os seus filhos, ou você, professor, quer aperfeiçoar esse processo, ensinar a alfabetizar uma criança de verdade, para que ela passe por cada uma dessas etapas e, de fato, desenvolva a aprendizagem, que desenvolva essas habilidades essenciais que vão gerar, como consequência, né, posteriormente, uma leitura fluente. Eu vou deixar a indicação hoje desse meu kitzinho aqui, ó. Esse kit que é composto pelo manual, né, pelos 4 passos para ensinar a qualquer criança a ler, mais o caderno de atividades para unir o som das letras e iniciar a leitura. Aqui, nesse material, aqui é um caderno para iniciar as atividades, ok? São 40 páginas aqui de exercícios para você, de fato, colocar a criança em um outro nível, partir ali muitas vezes do zero e colocar essa criança num outro nível de leitura. Mas esse aqui, pessoal, ele vem, inclusive, com ficha de avaliação, passo a passo, orientação, QR Code para você, com videoaulas, com passo a passo mesmo. Quanto tempo por dia cada criança tem que estudar, o que eu vou ensinar primeiro, quais letras, quais sons, e qual é a ordem. Enfim, você tem toda a orientação que você precisa para dominar esse método e, de fato, construir habilidades que vão levar essa criança a desenvolver a sua vida intelectual, ok? Sem essa base é impossível. Esse material está com frete grátis para todo o Brasil, tá? Ainda está com frete grátis para todo o Brasil, tá? E ele sai por R$ 29,99, tá bom? R$ 29,99 você recebe com frete grátis para todo o Brasil, ok, pessoal? São 7 dias úteis para envio, como a gente faz frete grátis para todo o Brasil, a demanda é grande, então a gente sempre coloca ali 7 dias úteis para fazer o despacho, mas vale muito a pena, gente. R$ 29,99 para ter esse material físico na sua mão, tá? Dominar esse método, ter ali as atividades certas para poder iniciar esse processo ou fazer uma correção, caso seja necessário. É realmente o ouro ali da alfabetização na sua mão. Para você adquirir, sempre na descrição dos meus vídeos você vai encontrar o link, né, da minha página, do meu site, com os meus materiais. Conheça ali todos os meus materiais, entre eles você vai ter ali esse manual, esse kitzinho completo, vai conhecer o meu programa de alfabetização, dá uma olhadinha e esse material tenho certeza que vai fazer diferença, vai impactar a sua vida. Gente, é isso, espero que eu tenha conseguido esclarecer bastante sobre o que significa fazer uma leitura fluente, como corrigir isso, não adianta, né, como eu falei para vocês, simplesmente querer exercitar, repetir a leitura, não, eu tenho que voltar, fazer uma boa correção para daí essa criança avançar. Tenha em mãos um bom material, faça a correção se necessária, ou se o seu filho, sua filha ou seus alunos ainda tiverem idade inicial, desenvolva as habilidades corretas, para que lá na frente você não precise voltar para corrigir problemas de aprendizagem. Deus abençoe vocês, até mais.